Graça e paz, eu quero compartilhar com você algo que eu recebi do Espírito Santo em forma de ensino. Desde agosto desse ano, agosto de 2021, o Espírito Santo vem ministrando a mim o roubo de unção, né? O roubo de unção. E antes de falar do roubo propriamente, eu quero ler para você 1 João, no capítulo 2, versículo 27, quando diz assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. E aí esse versículo me chama a atenção em 3 palavras. Essa unção, ela é recebida, essa unção, ela é verdadeira, e ele pede que a gente permaneça nessa unção, né? Ser recebida é uma ação de Deus para nós. Ser verdadeira é a verdade absoluta de Deus. Agora, permanecer nela é uma ação do homem para com Deus. Amém? E aí, o que me chama a atenção também, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24, fala assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará. O que me chama a atenção nesses 2 versículos é: santifique inteiramente. Então não é santificar por partes, é ser 100% santificado. Até hoje, o único de fato santo, Cristo. Mas Paulo nos leva à perseverança e o aperfeiçoamento da fé, não é verdade? Então a gente sabe que, não de nós, mas pelo poder do Espírito Santo, nós possamos ir alcançando essa santificação. E outra coisa que me chama a atenção nesse texto é preservados irrepreensíveis. Quantas vezes a gente repreende alguém por uma atitude não muito aceitável. Agora, preservado, essa coisa de preservar é que você precisa voltar. Nesse texto, quando ele diz assim, que nós precisamos ser preservado, um exemplo. Outras versões vão dizer para mim conservados, né? É quando você guarda algo com muito cuidado para que esse algo não se deteriore, não estrague, não venha se perder. Então você precisa preservar essa santificação em Deus com muito cuidado. Então ela é uma busca diária. Tá? Nós não podemos acordar e nos tornar displicente na preservação da nossa santificação em Cristo Jesus através da sua palavra. Outra coisa que me chama a atenção nesse fragmento aí de 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, é quando ele fala assim: aquele que os chama é fiel e o fará. Deus é fiel. Deus é fiel nesse chamado, Deus é fiel nessa ação de fazer em nós aquilo que ele mesmo propôs. Então, a ideia é estar todos os dias pedindo o realinhamento dos propósitos eternos de Jesus Cristo em nós. Então, assim, eu tenho sonhos e tenho planos e projetos, mas seriam esses meus sonhos, esses meus planos e esses meus projetos os de Deus para mim? Então, eu preciso pegar as coisas e alinhar naquilo que é dele para mim. E aí, isso coloco para você entender que a unção é uma dádiva, vem de Deus, né? A gente pode ver que
Jesus, em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Lucas, né, registra ali a ascensão de Cristo, Jesus mesmo fala assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então, a gente, em Cristo Jesus, nós recebemos dele o poder. E para mim, esse poder é traduzido nessa unção de João, capítulo 2, versículo 27, que é essa unção que faz com que a gente conheça a cada dia mais sobre a soberania de Deus, a plenitude de Cristo e o poder do Espírito Santo. Amém? E aí entra a questão do roubo da unção, né? O Espírito Santo me visitou em agosto desse ano, como já falei aqui para você. E ele disse: filha, a igreja, na medida da sua corrupção, alimenta a malignidade do império das trevas. Eu falei: uau, como assim, Deus? À medida que a igreja é corrupta aqui, as ações de corrupção no mundo aumentam aqui. E aí ele veio me ensinando assim: Satã, ele não tem unção, né? Ele foi gerado em unção, mas ele perdeu essa unção quando ele se rebelou contra Deus, e Cristo mesmo registra que eu vi você ser lançado à terra, chamuscado. E a unção, amados, uma das funções da unção, né, está em Isaías capítulo 61, de 1 a 2, mais precisamente, mas esse capítulo todo é lindo. E Lucas, né, capítulo 4, versículo 18 e 19. Eu quero até ler aqui para você, né? Porque quando você lê Lucas, você está lendo Isaías 61. Amém? Qual é a função? A função da unção, ela está citada neste capítulo de Lucas 4, 18 e 19, que é Isaías 61, 1 e 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, a função da unção em nós é essa, né? Pregarmos boas novas, né? Aos pobres. Amados, pobres aqui, não pense você que o evangelho é para pobres desprovidos de bens materiais, não. Pobres de espírito mesmo. Porque às vezes a pessoa ela é humilde, mas ela é muito mais rica do que qualquer milionário, ou bilionário, ou trilionário na face da terra. Essa unção nos levará a proclamar a liberdade aos presos. Onde estão esses presos? Quantas vezes fomos nas portas das prisões pregar? Deveríamos, mas não vamos. Eu falo de mim. Mas são os que estão aprisionados pelo império das trevas, amém? Recuperação da vista aos cegos. Nós precisamos ter uma visão do evangelho do reino. Nós precisamos de olhar o outro com humanidade, olhar com os olhos de Jesus. Uau, os olhos de fogo, né? Os olhos de fogo. Libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Ano de 2021, ano aceitável do Senhor. Ano de 2020 foi um ano aceitável do Senhor. Ano de 2022 será ano aceitável do Senhor. Você tem que proclamar a tempo e fora de tempo. Amém? E aí, essa é a função da unção. Amém? Tá, essa unção é uma unção libertadora, você viu aí, né? Você vai tirar o cara das suas prisões, das suas depressões. A unção é libertadora. O Espírito Santo de Deus veio para nos dar liberdade em Cristo Jesus.
Então, a unção é o combustível que move o cristão na proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. E o poder do Evangelho é um poder transformador. Você pode olhar a história dos ex. Eis isso, não é mais aquilo. Eis aquilo, eis aquilo. Consegue entender? Né? Eu trago em mim marcas de ex. Né? Eu tenho 56 anos. Farei 57 agora. Tenho 30 anos de evangelho. Os 26 anos ausente da presença dele me levou a práticas que com certeza ofendeu a beleza e a santidade de Deus. Então, hoje, impactada pelo poder do evangelho, transformada pelo poder do evangelho, recebendo essa unção, me torno proclamadora do evangelho do reino. Amém? Então, essa unção me move na terra. Satanás, o diabo e seus demônios não têm unção, mas eles são espírito e precisam de unção para se mover na terra. Por isso o Espírito Santo disse: filha, a medida da corrupção da igreja é a medida da corrupção do mundo. Eu perguntei: pai, por que isso? Ele disse: a igreja, à medida que peca, ela abre portas infernais para que Satanás venha e roube a sua unção. A unção sendo roubada, ela se torna combustível para que as práticas de malignidade de Satanás, o diabo e seus demônios sejam efetivados na terra. Eu disse: uau, e como é que isso acontece, Deus? E aí ele me deu um texto tremendo que todo mundo conhece, que fala em Gálatas capítulo 5, versículo 19. As obras, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Coisas semelhantes com certezas negativas e ruins. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo está advertindo a igreja, amados. E se você trouxer na sua memória aí, você vai saber notícia de algum cristão que andou mentindo, que andou fofocando, praticando idolatria. Olha que idolatria, ela necessariamente não são imagens, também, mas não são imagens de escultura. Você pode estar idolatrando seu time de futebol a ponto de você brigar por ele, abandonar seus compromissos com a igreja, com a família, por conta de um jogo. Cuidado, idolatria. Você estabeleceu um altar para o seu time de futebol, para o seu cantor preferido, por seu filme. Altares, a gente muito facilmente troca o altar, tira Deus do altar e coloca outra coisa. Então, isso são coisas semelhantes. E ele diz, como eu já li para você: eu os advirto como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o texto continua: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é um fruto com 9 gomos. Isso é uma mexerica, isso é uma laranja. Para você entender, é um fruto único, é uma coisa só. Consegue entender? Isso não é obra de carne, isso é obra do Espírito Santo de Deus. Aqueles que são reconhecidamente cristãos, declaradamente filhos de Deus, consegue entender? Que receberam esse poder do Espírito Santo, que essa unção veio habitar dentro dele, ele tem que produzir fruto. Ele vai produzir fruto, não é verdade? Aí ele coloca que contra essas coisas não há lei. Por que não há lei? Porque a lei, a Torá, ela revela o pecado em nós.
Mas se eu vivo na prática do Espírito e pratico e produzo fruto, não há o que a lei me condenar. Não há o que a lei me condenar. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Então, se eu consigo, diante da misericórdia de Deus e da sua grande compaixão, a cada dia crucificar minha carne, eu abandono as obras da carne. E aí o Senhor Espírito Santo disse a mim que toda vez que um crente fica irado, eu sou cristão, eu estou irado aqui. Um crente irado, ele não está produzindo amor, nem muito menos a paz, não é verdade? Sem fruto do Espírito. Essa ira é uma obra da carne, essa ira é uma obra da carne. Não estou falando da ira da indignação, não, porque a ira da indignação Deus tem e a gente pode ter a ira da indignação, né? Paulo fala, não sobrepõe o sol. Por exemplo, você ficar irado porque estão pejorativamente falando da Bíblia e da igreja, é uma ira de indignação. Não, como que esses caras fazem isso? Desrespeitando a nossa fé. O cristão buscando respeitar todos e desrespeitando a nossa fé. É a nossa fé. Então essa é uma ira de indignação. Mas aquela ira que leva você à discórdia, né, às facções, às invejas, a todo tipo de confusão, é uma obra da carne. Isso aqui é um cristão praticando a ira. Quando eu pratico a ira como cristão, eu abro um portal espiritual e autorizo o espírito das trevas virem aqui e roubar uma fração desse meu fruto do Espírito. Então, ira é contrário à paz. Eu estou para duvidar que um cristão irado tenha paz. Por quê? Porque quando ele se irou desmedidamente, fora de uma ira de indignação, ele permitiu Satanás, o diabo e seus demônios roubarem sua paz, e roubando a sua paz, ele pega essa paz aí, aqui pressupõe-se que esse braço seja o da malignidade, amém? Assim, então tá aqui o cristão e aqui tá o maligno, ele roubou aqui, e é esse roubo de unção, ele vai e ele, com isso, ele consegue se mover no reino da malignidade. A sua unção é combustível para você proclamar o reino. Mas se você, na sua trajetória cristã, hora e meia produz obras da carne, você se permite ser roubado pelo inferno e você passa a ser um grande financiador das obras de malignidade de Satanás. Você se torna fonte alimentadora para que as trevas venham buscar em você combustível para ela se mover aí fora em todo tipo de situação maligna. Todo tipo de situação maligna. Você precisa trazer essa consciência, eu preciso trazer essa consciência de cuidar e zelar do fruto do Espírito que eu recebi, de tentar e pedir misericórdia para que eu gere cada dia mais, para que eu não venha praticar nenhum tipo dessas obras da carne, para que com essa prática eu autorize portais infernais serem abertos sobre minha cabeça e Satanás, o diabo e seus demônios roubarem esta minha unção, parte desta minha unção, e isso se tornar combustível para o império das trevas se mover em todas as suas maquinações. Então, por isso que o Espírito Santo falou para mim lá em agosto: filha, a medida da corrupção da igreja é a medida da corrupção do mundo e do inferno e das trevas. Consegue entender? Infelizmente, uma igreja que anda pecando nos púlpitos,
uma igreja que não tem preservado por sua santificação. E aí volta lá naqueles textos, né? A unção foi recebida da parte de Deus através de Cristo Jesus, no seu sacrifício da cruz. A unção que está sobre mim, a unção que está sobre você, é impartida de Cristo para nós. Eu carrego parte da unção de Jesus, você carrega parte da unção de Jesus. Ela é verdadeira. O texto lá em 1 João 2,27 diz que ela é verdadeira e não falsa. Tem certificado celestial, aleluia. E eu preciso preservar, eu preciso permanecer nessa verdade. E aí eu preciso buscar o quê? Uma santificação inteira em mim. Tem que buscar essa inteireza em Deus, tem que começar não ler Gálatas capítulo 5, a partir do 19, só como uma leitura diária, não, você precisa pregar isso na parede, você precisa dizer, Deus, olha, hoje eu ainda não alcancei a medida de um fruto do Espírito. Não alcancei. Eu preciso preservar, me preservar irrepreensível. Ei, nós vamos daqui a pouquinho, demora muito não, nós estaremos com Cristo, amém? Nós estaremos com Cristo. E Ele é fiel e fará. Se você pedir aquele que é fiel, se você pedir aquele que te chamou, que Ele te ajude a produzir fruto do Espírito, que Ele te ajude a abandonar as obras da carne. Porque lá em João ele fala assim, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ou ao contrário, né? Veio para roubar, matar e destruir. Ele é o roubador de unção. Ele é o roubador de unção. Olha, lá em Mateus capítulo 4, quando ele levou Jesus no pináculo do templo, quando Jesus se consagrava em 40 dias de jejum e oração, ali ele fala, olha, se prostrado me adorar, eu te entregarei todas as riquezas da terra. Então ele não precisa roubar carro, não precisa roubar apartamento, não precisa roubar nada. Infelizmente, nós entregamos o domínio da terra a Ele. É tempo de restituir, é tempo de trazer para nós. É tempo de você zelar da unção que você recebeu. Não adianta você querer subir no púlpito em pecado e pregar. Uau! Você é uma fonte de alimentação das trevas. Não seja isso. Seja aquele que será herdeiro do reino de Deus. Amém? Você precisa ter isso em você, ser herdeiro. Pai, eu quero ser herdeiro do reino de Deus. Eu quero dizer para você que ele foi mais profundo comigo. Apocalipse 22, versículo 1 e 2, quando ele fala da árvore da vida, né? Que produz frutos, um a cada mês. Então é uma árvore frutífera. Olha, se ela produz fruto todo mês, durante todo o ano, então não tem estação ruim para ela. Pode ser inverno, pode ser outono, pode ser primavera, pode ser verão, pode ser o que for. Em todas as estações ela produz fruto. Você precisa ser um cristão que em todas as estações produz fruto. As coisas não podem estar bem para nós porque nos está tudo bem, mas as coisas estão bem para nós porque nós estamos com aquele que é o Altíssimo, o autor da nossa fé, o consumador. Aí ele fala que de cada lado do rio estava a árvore da vida que frutifica 12 vezes no ano, uma por mês. E as folhas da árvore servem para a cura das nações. Esse é outro segredo de Deus. Mas aí, esse para mim, o Espírito Santo disse, esse é o fruto do Espírito. Esse é o fruto do Espírito. A árvore da vida é Jesus. A árvore da vida é a Torá. A árvore da vida é a palavra. Árvore da vida, palavra. Amém? Árvore da vida, palavra. E eu quero encerrar esse tempo aqui com você. Peço perdão se o áudio ficou longo. Mas eu gosto muito desse texto que está aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Para você ficar muito assim,
ciente de quem você é em Deus, né? Eu quero ler isso para você. Acho isso importante. No versículo 7 diz assim: quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Nós somos herdeiros da salvação, amém? E somos herdeiros do reino de Deus. Então, que Deus nos leve a pensar nisso. Pense nisso, amém?